E aí, gente? Bom, olha só, eu tô achando que vocês estão sem dúvida, né? Que eu falei lá no grupo se tivesse alguma dúvida, ou vocês estão dando migué e não assistiram a aula. Olha só, pra galera que não assistiu a aula, tem essa atividade aqui que é dessa semana, tá? Então eu queria que todo mundo fizesse. Coloque isso no caderno que a gente vai discutir mais pra frente como que a gente vai conferir e eu vou fazer essas correções. Aqui, só pra gente lembrar, ó, a gente tá se falando do PET da semana 1, tá? Então, PET semana 01. É a primeira atividade, obviamente, da primeira semana. Né? O que acontece? Ele tem, acho que 9 atividades, aqui é 6, 7, 8, 9, 10, uma coisa assim, eu não lembro de cabeça não. Mas tem 9 atividades, e eu selecionei essas 6 aqui, que estão referentes a esse gráfico, que eu acho mais importante. Por quê? O Enem é apaixonado com gráfico, e a gente tem que saber ler um gráfico muito bem. Tá? Então, para entender, vou dar um zoom bem grande aqui no gráfico para a gente conseguir ver o que está acontecendo, nem tanto, para a gente ver o que está acontecendo e entender como que eu faço a leitura de um gráfico de forma correta. Primeira coisa que a gente vai sempre procurar num gráfico é o título dele. Quando eu leio o título aqui, eu já sei o que está falando no gráfico para mim. Então, esse gráfico é um gráfico de taxa de mortalidade de crianças no Brasil. E, além disso, ele está dividido também por região. É o que a gente consegue ver aqui já nessas linhas, ó. Cada linha aqui representa uma região do Brasil, e essa linha preta no meio, que está meio misturada, está ruim de ver aqui essa imagem, mas essa linha seria a linha média, né, que seria a linha do Brasil no geral. Correto? Aqui eu tenho a quantidade de indivíduos, a proporção de indivíduos que morrem por 1.000 nascimentos vivos. Né? Então, por exemplo, se eu pego esse valor aqui, ó, vamos pegar o mais alto para ficar fácil a gente entender. Quando eu venho aqui, sei lá, 70 e pouco, 75, só para a gente chutar para ficar redondinho aqui. Então imagina que ali é 75. O que está acontecendo? Nesse ano de 1990, na região nordeste do Brasil, porque é a laranja, teve uma taxa de mortalidade de 75 crianças para cada 1.000 crianças que nasceram. Correto? É assim que a gente vai interpretar esse eixo aqui. E aqui é um eixo de tempo, que começa lá em 1990, até o ano de 2007, correto? Então essa é a forma que a gente vai usar para ler esse gráfico. E aí ele faz 6 perguntas para a gente aqui, tirar um pouco mais para a gente conseguir ver os dois ponto a ponto aqui. E ele fala o seguinte, ó, qual foi aproximadamente, então a gente não precisa de ser preciso, a taxa de mortalidade infantil no Brasil em 1990. Então vamos lá. 1990 é o primeiro valor que a gente tem aqui. Vou usar minha caneta de glitter, porque, enfim, glitter é vida. Vou colocar aqui esse ponto, ó. Correto? Quando eu sei que é esse ponto, ficou muito grande, esse ponto aqui, esse ponto está perto de 50. Então, quase 50, 49. Como ele pediu aproximadamente, a gente pode responder para ele. Foi aproximadamente quantos? 50, correto? Mortes, ou 50 óbitos, para cada 1.000 indivíduos que nasceram vivos. Ou seja, morreram 50 crianças para cada 1.000 nascimentos vivos que tiveram. Isso em 1990. Ok? Quais são as duas regiões que apresentaram as menores... Deixa eu marcar aqui para ficar tudo padrão. As menores taxas de mortalidade infantil em 2007. Pô, se é menor, eu tenho que pegar as duas últimas aqui. Né? Então vamos dar um zoom aqui no gráfico para a gente conseguir enxergar. Ao que tudo indica, é a sudeste e a sul, né? As linhas estão quase juntas aqui. Então, quais são as duas que vão ter a menor taxa aqui? A região sul, que é a linha preta, e a região sudeste, que é a linha azul. Correto? Qual região apresentou as maiores, então mudou aqui, né? As maiores taxas de mortalidade infantil no período mostrado no gráfico? Aí ficou fácil, cara. Se eu pego aqui, quem que se manteve com as maiores taxas ao longo dos anos avaliados aqui? A reta laranja. Essa reta laranja representa quem pra gente? O Nordeste, tá? Então, já resolvemos a terceira. E aí vem muito importante, tem tudo a ver com a aula de vocês hoje, que foi: quais fatores você considera que estão relacionados aos fatos apresentados nas respostas das questões anteriores? Ou seja, por que eu tenho mais mortalidade no Nordeste e menos mortalidade no Sul e no Sudeste? Correto? Sabendo da aula de vocês hoje, né, o que a gente tem que levar em consideração aqui? Eu tenho que levar em consideração os indicadores, então vou colocar exemplo aqui, o IDH. Eu tenho que levar em consideração a exposição a doenças,
correto? E quando eu faço essa análise o IDH, que é a qualidade de vida, e a exposição a doenças dessas pessoas, eu consigo já traçar um perfil. Então eu já consigo saber que pessoas que estão em determinada região têm maior ou menor IDH. Então, a partir dessas dicas aqui, dá para vocês desenvolverem uma boa resposta, ok? Resposta aqui, no mínimo, 5 linhas para ficar legal, tá? Qual região apresentou maior variação de taxas entre 1990 e 2007? Ou seja, quem que variou mais, né? Vamos analisar. É só a gente vir para o gráfico aqui e dar uma olhada. Como é que eu faço para analisar? Eu tenho que saber aquela que vai ter a maior diferença do começo para o final, né? Se a gente percebe, quem tem a maior diferença do começo para o final, ao que tudo indica, é aqui na região Nordeste também, né? A gente pode olhar aqui de 50 veio para 30 e poucos aproximadamente, mas aqui saiu de 75 para menos de 40, ou seja, a queda aqui foi muito maior. Então essa variação aqui, a maior foi exatamente ao que tudo indica na região Nordeste. E aí, de novo, a gente tem que voltar a pensar nessa relação aqui de qualidade de vida e doença para conseguir chegar nessa variação. Beleza? Então, olha só, aqui foram as dicas para a resolução do PET dessa semana. Se vocês tiverem dúvida, gente, amanhã de manhã também vou ficar de bobeira no grupo aí de vocês. Pode mandar mensagem. Combinado? Valeu demais, galera. Até mais.